Estamos de volta com o nosso vídeo. Na semana passada nós falamos sobre a faixa etária de 6 anos, falamos um pouquinho sobre a geração alfa e nós vamos continuar. Antes da gente continuar com 7, 8, 9, 10 anos, nós vamos falar um pouquinho sobre regras e limites, né? Porque eu gostaria de contribuir com algumas ideias para esse tema, né, sobre educação de crianças e depois adolescentes, né, para ajudar os pais a se sentirem mais seguros a respeito das decisões que tiverem que tomar, né, porque quanto mais contato com alternativas adequadas em relação à educação, isso vai deixar vocês, pais, mais confiantes na escolha da sua maneira de lidar com o relacionamento infantil e educar. Então, nós vamos eu vou falar algumas perguntas que vocês já devem se ter feito, né? Devemos fazer regras em nossa casa? Sim, né? Sim, vocês devem estabelecer regras, pois elas devem ser criadas para permitir um relacionamento adequado entre os membros da família, respeito em relação aos valores e hábitos daqueles que convivem, né? O que acontece se não fizermos essas regras? As crianças crescerão sem limites, terão comportamento inadequados, antissocial, sem valores morais, éticos e religiosos. No futuro poderão se envolver com coisas ilegais, não saberão fazer escolhas saudáveis. Quais regras precisam ser estabelecidas? Aí aqui a gente fala o seguinte: buscar o estabelecimento de poucas regras, não precisam ser muitas. Regras que sejam flexíveis, progressivas e realmente possam ser cumpridas. Precisam ser aplicadas logo após o comportamento inadequado ter ocorrido. Então, vocês vão ter que pensar um pouquinho, né? Quando eu tô falando de regras, lógico que vocês já têm as suas, né? Afinal, vocês já são pais há algum tempo. Mas revejam, tenham esse momento para rever essas regras, para ver se elas estão funcionando, se elas estão gerando comportamentos adequados. Isso é importante. Se não, novas regras terão que ser substituídas. O que não está dando certo, né? O que precisa melhorar? Então, é sempre bom estar sempre fazendo essa reavaliação. O que acontece quando não cumprimos as regras por nós estabelecidas, nós pais, né? Quando isso acontece, a gente está ensinando o que aos nossos filhos? Quando as regras não são cumpridas, né, nós ensinamos aos nossos filhos que as regras não são para serem cumpridas, porque se eu não cumpro, se existe uma regra que eu não cumpro, né, eu estou ensinando o quê? Estou ensinando que a consequência desse comportamento é não aceitar as normas sociais. A gente está vivendo um momento hoje que isso a gente vê diariamente, né? Nesse momento de pandemia, a gente vê as pessoas não usando máscaras inadequadas, né? Usa aqui assim no pescoço,
Se você sai de casa e você vê isso, você vê claramente, aquela pessoa não tá se adequando à regra para se cuidar, não é? Então, quando a gente não cumpre uma regra adequadamente, é isso que a gente passa para o nosso filho, né? Que não aceitamos as normas sociais. E isso tem uma consequência, né? Qual a consequência de você não usar máscara adequadamente? É você correr o risco de se infectar com o vírus, né? Então, quando eu não faço aquilo que tem que ser feito, vai ter uma consequência. E é isso que a gente passa para o filho quando a gente não cumpre o que tem que ser feito, né? Eu coloquei aqui placas, avisos ou informações podem ser desconsiderados, pois não tem significado algum. Que a autoridade, né, como pode ser vocês, podem ser os professores, podem ser desrespeitadas. Ensinam a manipulação emocional também, né? Quando a gente coloca essas regras e fazemos chantagem, choramos, mostram caras arrependidas ou ficam agressivos, né? E isso pode gerar também comportamento inseguro sobre o que é certo e sobre o que é errado, né? Então, por isso que a partir do momento que você estabelece uma regra e não cumpre, também tem consequência, né? Quando eu retiro um privilégio, né? O que não deve ser feito, né? Deve-se escolher, principalmente quando é um privilégio que os pais possam controlar, né? Quando assim, como se fosse um castigo, né? Aqueles pais que adotam um castigo, né? Que seria a retirada de um privilégio, né? Que eles podem controlar. Nunca deve provocar dor ou privação de necessidades básicas como alimento, sono, carinho. Jamais usar a retirada do carinho, do afeto, como castigo. Então, tem uma frase que fala assim, um exemplo. Você vai ficar no quarto porque não quero ver a sua cara, odeio você, você só faz coisas erradas, preferia que não tivesse nascido, uma coisa assim bem, bem forte, né? É um exemplo de pais despejando ódio, né? Despejando palavras inadequadas, como se fosse assim, uma agressão verbal mesmo. Então, isso nunca deve ser feito, nunca. A criança deve ter segurança do amor paterno, materno sempre, mesmo quando está sendo castigada. Adianta ameaçar? A ameaça se dá quando sinalizamos um castigo que tanto os pais como os filhos sabem que não serão cumpridos. A ameaça não controla o comportamento, ou seja, ela não é capaz de mudar ou enfraquecer o comportamento indesejado. A ameaça torna a relação entre pais e filhos aversiva, desagradável e irritante. Podemos premiar o bom comportamento? Sim, sim, sempre. Receber elogio é muito bom. Por que privar seu filho desse benefício, né? Nossos filhos precisam ouvir frases como: que bom que você o ajudou, você tem um bom coração, parabéns, meu filho, por ter dito a verdade, apesar de estar com medo, você é ético. Filha, fiquei orgulhosa de você por ter dado atenção àquela menina nova, ao invés de tê-la excluído.
você é solidária. Isso mesmo, filho, deixe seu amiguinho, seu primo, brincar com seu videogame. Isso foi muito legal da sua parte, você é um bom amigo. Né? Elogios desse tipo são fundamentados em ações reais e reforçam o comportamento da criança, que vai tender a repeti-los no futuro. Isso não é tática paterna, é incentivo real. Nunca, nunca tentar punir quando você não estiver bem, né? Pais que apresentam humor assim instável, né? Porque crianças que vivem sobre esse tipo de prática educativa não sabem reconhecer quais os comportamentos desejados pelos pais, porque uma hora ele coloca como regra uma coisa e muda constantemente. Então a criança fica insegura em relação a isso, né? Punição física, né? Quando a gente fala em punição física, a punição só é capaz de controlar o mau comportamento diante daquele que pune. Longe deles, ela vai continuar fazendo. E quando não tiver mais medo dos pais, irá enfrentar esses pais que só colocam a punição física como, por exemplo, bater, né? Como uma forma de educar. A gente poderia falar também sobre a monitoria positiva. A monitoria positiva é o mesmo que acompanhar os filhos, não somente no sentido físico, mas também no sentido emocional. Não é a fiscalização exagerada, e sim a demonstração de interesse. É a preocupação equilibrada por seu filho, onde, com quem, o que ele está fazendo. É apoiar as iniciativas da criança, é elogiá-la, é estar disponível, é ser empático e, além de tudo, demonstrar que o filho, seja ele criança ou adolescente, que ele é amado, querido, importante e capaz, né? A gente não poderia deixar de falar também sobre a negligência. Eu acredito que nesse grupo não temos nenhum pai negligente, mas a gente tem que conhecer, né? A negligência, ela é conhecida, ela é caracterizada pela desatenção, pela ausência, pela omissão ou simplesmente pela falta de amor, né? A criança negligenciada, ela é insegura, seu olhar não tem brilho, né? Então, quando a gente se aproximar de uma criança que sofre a negligência, a gente tem que a gente pode dar amor e carinho para essa criança também, porque nós vivemos na igreja, a gente pode ter contato com alguma criança que esteja passando por uma situação de negligência, a gente não sabe, né? Igreja é um ambiente assim que passa muitas pessoas, não é verdade? Então, se você trabalha no departamento infantil da igreja, se você faz parte do departamento, ou se você não está na igreja, só basta estar na igreja, fique atento, né? Nós vamos falar agora, falamos sobre regras e limites, vamos falar sobre a criança de 7 anos. A criança de 7 anos é uma criança que tá naquela fase de 6, 7 anos, né? Naquela fase
da perda dos dentes, né, em relação a mudanças físicas. É uma criança que é um pouco egocêntrica, sabe tudo e quer tudo, e quer fazer tudo à sua maneira. É dominadora, emocionalmente é desafiadora, ela gosta, assim, vamos dizer assim, que na parte ética, né, ela gosta de enganar um pouquinho, né, a gente percebe isso mais em relação aos jogos, né, ela quer sempre ganhar, e adora um elogio, aprovação, às vezes possui dificuldade para decidir, né? Gosta de possuir um monte de coisas, mas não gosta muito de cuidar. Eu lembro que quando tinha 7 anos, minha filha pediu um cachorrinho. Só que eu falei para ela, mas você vai ter que me ajudar a cuidar. Nessa época eu trabalhava e falei assim, ó, e aí tem que vai ter que me ajudar a limpar o cocô do cachorro. Aí ela parou, pensou e falou assim, mãe, eu não estou preparada para isso ainda. Falei, então nós vamos ter que esperar. Nós só adquirimos o cachorrinho quando ela tinha 12 anos. Quando ela falou assim, mãe, eu estou preparada para ajudar a cuidar do cachorro. É bem isso, né? Eles querem muitas coisas, mas não gostam de cuidar. Eles gostam de explorar bastante as coisas, né? E gostam de ser, desejam ser sempre os primeiros, né? Às vezes gostam de contar histórias exageradas, dá verdadeiro interesse, né? Começa a se interessar por dinheiro, como ganho e recompensa. É um momento muito bom para a gente, para começar 7, 8 anos, trabalhar com mesada, né? Aí você vai ver como que, né? Se a criança já vai para a escola, orientar, pode ser semanada, né? Entrar com um cofrinho, né, para ajudar ele a conhecer o dinheiro, a lidar com isso, né? Que mais? Criança de 7, 8 anos. É bem consciente de si própria, está mais absorvida em relação a si mesmo, controla melhor o choro, é sensível ao elogio, né? É uma fase em que as crianças apresentam bastante pesadelos, né? Medos, né? É uma criança que precisa de afeto e carinho constante. É uma fase de ajustamento pessoal e social. E todo ajustamento leva implícito uma crise. O pai desempenha um papel importante nessa fase, né? Deve preocupar-se com ele, pedir ajuda em tarefas simples, né? Então é um momento em que o menino gosta muito de estar junto ao pai, a menina junto à mãe. E vocês não podem perder esse momento tão precioso, né? Das crianças, né? Nessa faixa etária. As crianças têm uma necessidade básica de ser
amadas por seus pais nessas faixas etárias, né? 6, 7, 8 anos, né? Esse amor deve dar à criança a força interior para formar conceitos firmes e saudáveis, né? Sobre si mesma e sobre a própria vida. Necessita de orientação, que lhe dê senso de responsabilidade, que saiba respeitar os outros. Compreensão é outra exigência. A criança necessita de um amor que contém um tipo especial de percepção do seu mundo, que alimenta o seu espírito. A escola, né, constitui uma experiência central dessa nova fase de vida e é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. A escola, né, que elas estão sentindo tanta falta agora, vai proporcionar o contato com a diversidade, através da interação com outras crianças e da aprendizagem de novos conhecimentos que a preparam para se relacionar com o mundo real. 9, 10 anos, né? Como eu disse, as gerações estão mudando. Cada vez as crianças apresentam comportamentos mais precoces, né? Então, entre 9, 10, 11 anos, a criança já está sofrendo alterações físicas para entrar na pré-adolescência, que a gente chama de puberdade, né? Porque é uma preparação básica para a adolescência e adolescência para a fase adulta. Falando assim parece que é tão rápido, né? E é mesmo, bem rápido, né? Essas fases com 8, 9, 10 anos, 11, 12 anos, né? É uma fase da imitação, quando a criança deseja ser como os pais ou outros adultos que admira, né? As crianças nessa faixa etária procuram exceder em áreas que recebem elogios e tentam agradar as pessoas de que são admiradoras. É um estágio que passa muito rápido. É a fase de mudanças físicas e psicológicas. Então nós vamos... Hoje eu tô falando um pouquinho mais, nosso vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu acho que é importante a gente falar. Na pré-adolescência, eles querem ou não querem ser independentes, né? Ficam oscilando, né? Tem alguns que ficam mais dependentes, principalmente quando são estimulados a serem independentes. Eles ficam inseguros, ficam com medo. Querem liberdade, querem decidir por eles mesmos, têm as suas próprias opiniões, contudo, por vezes, sentem-se perdidos no mundo e necessitam de conselhos e carinhos por parte dos pais. Nós vamos falar sobre pré-adolescência, né? Eu tô falando muitas coisas misturadas porque não tem jeito. Nessa fase, seu filho vai começar a querer sair com os amigos, a pensar no sexo oposto de outra maneira. Poderá ter alguma experiência, os primeiros contatos com coisas nada boas, como álcool, né? Então, se não tiver dentro dessas regras e limites, vai mesmo, né? Vai mesmo. Fique atento e oriente. Estudos recentes, né, mostram que uma grande quantidade de crianças fumam ou têm contato com álcool por volta dos 12 anos.
E cada tempo que vai passando, essa idade ela é mais precoce ainda. Vai decaindo, 12, 11, 10 anos, né? Em relação ao desenvolvimento emocional, uma criança na pré-adolescência tem a noção de ser demasiado jovem ou demasiado velho para certas coisas, o que acaba por produzir altos e baixos emocionais. Estas podem ter a forma de birra, choro, descuidos e expressões de aborrecimento. Os transtornos produzem-se sobretudo nas reações evidentes que seu filho apresenta de acordo com o estado emocional. Esta falta de autocontrole deve-se às alterações hormonais que o organismo sofre. Né? Não, isso na área emocional. Chateiam-se com facilidade, sobretudo quando não dão autorização para fazer alguma coisa ou para qual acha que já estão preparados, como saírem sozinhos com os amigos, e tem reações de como fecharem-se no quarto, gritar ou chorar. É uma época de grandes pressões e frustrações. A ansiedade das provas ou da vida social faz com que os seus filhos tenham medo. Uma etapa de rebeldia em relação aos pais e autoridade. Então, o grande medo dos pais quando os filhos chegam à pré-adolescência é essa rebeldia, de não saber lidar com essa rebeldia, né? Na pré-adolescência, querem e não querem, né? Como eu disse para vocês, serem independentes. Nós vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Até lá!